Sem óculos não consigo ver. Ih, laia. Vai ter que ser com óculos, pessoal, infelizmente. Eu sei que tem a coisa do reflexo, mas não consigo oferecer muita coisa melhor. Não é homofobia, é questão de valores e princípios. Essa foi a frase que o casal da papelaria utilizou para se defender diante da decisão deles de não realizar a impressão dos convites de casamento de um casal gay. Recentemente rodou as redes sociais o fato de que um casal de homens, um casal gay, procurou uma papelaria para imprimir os seus convites de casamento. E essa papelaria informou por WhatsApp que eles não realizam impressão de convites de casamentos homoafetivos, que eles não prestam serviços para casamentos homoafetivos, e sugeriu que eles procurassem uma loja que atendesse a demanda deles. Esse casal gay imediatamente ficou muito furioso e veio às redes sociais e conversou sobre a situação, falando sobre terem sofrido homofobia. E isso gerou um bafafá de discussão nas redes sociais. E esse vídeo é mais longo, eu já fiz um pro Instagram, mas esse vídeo é mais longo, onde a gente vai falar sobre isso diante de vários parâmetros sugeridos, né? Então, o que está em discussão aqui, né? Isso é uma discussão teológica sobre Deus, sobre pecado, sobre quem você serve. Isso é uma discussão sobre liberdade religiosa e de crença, será? Isso é uma discussão sobre um prestador de serviços ter direito de escolher seus clientes. Enfim, essas várias discussões que parecem parecidas, mas não são a mesma coisa. E eu quero contar para vocês, já agora no começo, a linha de raciocínio que eu vou ter ao longo desse vídeo. Nós vamos falar sobre liberdade de associação, liberdade do prestador de serviços em escolher para quem ele quer prestar o serviço. Nós vamos falar sobre liberdade de crença, sobre liberdade religiosa. Nós vamos falar sobre o direito à fé, o direito de você ter um código de crenças e de moralidade de vida e de princípios e valores. E nós vamos falar sobre como nada disso que foi falado anteriormente pode ser um argumento considerado suficiente para dizer que não foi homofobia o que o casal sofreu na sua experiência, né, de recusa de ter seus serviços impressos. Mas para que a gente chegue nesse lugar, vocês vão me ouvir falar um monte de coisa e aí vocês vão falar assim, nossa, será que o Bob tá passando pano? Mas calma, gente, é uma linha. Esse vídeo é longo, tá no YouTube, ele é para ser assistido inteiro, para que vocês compreendam a linha de raciocínio, né? A primeira coisa que eu quero dizer é que essa discussão não se faz com experiências individuais. Ah, mas ele teve outros casais que eu falei que eu não fazia o serviço e eles só agradeceram e obrigado. E lá na minha cidade aconteceu isso, isso e isso. Mas tem não sei o que também que aconteceu. E essas discussões, elas não são feitas a partir de experiências individuais. A gente precisa discutir sobre liberdade religiosa, sobre essa situação do ponto de vista dos parâmetros, dos critérios, né, que constituem os conceitos de liberdade de crença, liberdade de associação e os conceitos de liberdade de culto, né, e propriamente a homofobia, né. As experiências individuais, elas ajudam a gente a ter a discussão aprimorada, né? Mas cada experiência parte de um lugar e ela vai ser contada dentro da ótica desse lugar, né? Eu mesmo vou usar nesse vídeo aqui alguns exemplos, né, de experiências individuais que eu tive, mas vocês vão perceber que eu vou usar esses exemplos para falar sobre os parâmetros, que são as coisas importantes da gente discutir aqui nesse vídeo, né? Já quero pedir para você deixar seu like, já quero pedir para você deixar um comentáriozinho, fala assim, tô assistindo, e aí no final você vai deixar outro comentário, enfim. Bom, a gente vai falar sobre teologia, a gente vai falar sobre vontade de Deus, a gente vai falar sobre princípios cristãos, sobre valores, mas isso mais ao final, né? Então vamos lá. Quero começar falando sobre o princípio básico, né, que é o princípio de um prestador de serviços dele escolher os clientes aos quais ele quer prestar o serviço, né? E aí, obviamente, que isso varia de parâmetro para parâmetro, de dinâmica para dinâmica. Obviamente que essa decisão, ela não é uma decisão que é tirada do crivo individual, né? Ela tem justificativas sociológicas, né? Por exemplo, eu vou usar o exemplo da minha mãe. Lembra que não é uma discussão baseada em exemplos, é uma discussão baseada em parâmetros. A minha mãe, ela vende cosméticos, né? Ela vende há quase 30 anos cosméticos e perfume, essas coisas todas, né? E a minha mãe nem sempre foi uma mulher afirmativa, protetora das pessoas LGBTs, defensora dos direitos, ou minha mãe nem sempre teve uma teologia que considerasse o fato de que pessoas LGBT são filhas de Deus, assim. Mas mesmo desde antes dessa época, a minha mãe, ela já vendia cosméticos e perfumes para pessoas LGBTs.
Porque a visão teológica da minha mãe nunca foi uma visão que falasse que ela não poderia oferecer o serviço dela para pessoas que são assumidamente LGBTs. E essa é a pergunta que eu quero trazer para termos um parâmetro. E o primeiro parâmetro é central e essencial na conduta de fé de uma pessoa cristã não fazer impressões de convites de casamento para casais LGBTs? Isso é algo central? E aí a resposta é não. Por quê? Porque existem pessoas cristãs que prestariam esse serviço. Existem pessoas cristãs, donas de papelaria, que prestariam esse serviço. O exemplo da minha mãe é para a gente chegar no quê? No parâmetro, no critério. E qual é o critério? O critério é, não dá para dizer que é essencial que ela pertença de fé e religião, que se tenha uma postura discriminatória contra pessoas de determinado grupo, certo? E isso significa que há cristãos que sim, há cristãos que não, há cristãos que talvez, há cristãos que entrariam em crise. Enfim, logo um cristão dono de papelaria que preste o serviço de impressão e que imprima o convite de casamento desse casal. Esse cristão, ele é menos cristão? Ele não pode ser considerado cristão? Não é crivo central da experiência de fé que essa relação vai ser dada dessa maneira. Portanto, a gente não tem como dizer que há necessariamente esse respeito à religião, porque a gente está percebendo que a religião em si, por si só, não estabelece esse critério, mas a maneira como esse casal, dono dessa papelaria, está conduzindo a sua experiência de fé, certo? E a gente vai chegar na experiência de fé lá para frente. Mas, via de regra, um prestador de serviço pode escolher o cliente? E a resposta essencial é que pode, né? E no fim das contas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu quero contar para vocês um exemplo que eu tive. Eu trabalhei em parceria com uma organização chamada Base Lab, que é uma organização de marketing político. Não sou afiliado a nenhum partido político, não trabalho em campanhas políticas, mas tive uma experiência de trabalhar com a Base Lab, numa experiência muito positiva, e a Base Lab é uma empresa de marketing político, né? O Paulo, meu amigo, nosso fundador, e uma galera que são meus amigos também, Luca, que são sócios da Base Lab, eles têm um critério que eles só prestam a assessoria de marketing político para partidos progressistas e organizações progressistas. Então, se você é fundamentalista, super conservador, e você chegar na Base Lab falando assim, Base Lab, eu quero o serviço de vocês, a Base Lab vai se resguardar no seu direito de dizer, olha, você não é uma pessoa que é o perfil do nosso cliente, né? Então, nós não vamos prestar esse serviço político para vocês, percebe? E aí você fala assim, nossa, então a Base Lab está discriminando políticos conservadores ou políticos de determinada matriz política. E a resposta é que, assim, a organização Base Lab, ela tem um critério estabelecido e comunicado desde sua fundação, né? E é importante perceber que alinhamento político ideológico não é sobre identidade da pessoa, porque alinhamento político ideológico se muda ao longo do tempo. A gente teve uma série de experiências, né, na nossa história da nossa democracia, de pessoas que mudaram, foram de uma posição política para outra, né? Elas mudam a sua posição. A Base Lab, ela decide o seu perfil de cliente baseado no posicionamento e não numa identidade. Não é um determinado grupo de pessoas que, por serem quem são, vão perder o direito de serem servidos pela Base Lab, né? Uma empresa de marketing especializado em atletas de natação. Se você joga futebol, chegar para eles vão falar, a gente não oferece o serviço. Ah, então vocês têm preconceito com quem é futebol? Não, é porque a nossa especialidade é esse determinado público. E aí eu vou até para a área dos casamentos para polemizar um pouco desse assunto, falando, por exemplo, sobre empresas de matrimônio, né, cerimonialistas, que são especializados, por exemplo, em público negro, ou até tem um nicho de organizações de cerimonialistas e matrimônios que são especializados no público LGBT. E aí você fala assim, se eles podem ser especializados e se recusarem a fazer serviços de casamentos que são de pessoas brancas ou de pessoas que não são LGBTs, por que a papelaria não pode se resguardar no direito de não fazer esse serviço? E aí eu acho que, inclusive, por exemplo, existem cerimoniais, empresas de matrimônio, né, de cerimonialistas que são especializados no público evangélico, isso existe, né?
Mas acho que tem uma diferença importante nisso tudo, que essa mensagem dessa especialização do público, ela é manifestada desde o início. Então, uma empresa de cerimonialistas e matrimônios, né, focadas na população negra, ela vai ter isso na sua identidade desde o início. E você não vai passar pelo constrangimento, eu não sou uma pessoa negra, eu não vou passar pelo constrangimento de chegar e falar, você faria meu casamento? E a pessoa ter que dizer que ela não faria. Né? Esses dias a gente estava procurando espaço para fazer um retiro, e aí tem uns retiros que são muito gospel, né? Tipo, Monte Sinai, por exemplo, e eu sou uma pessoa LGBT, obviamente eu já nem procuro esse acampamento, porque eu sei que por mais que eu seja evangélico, dificilmente esse acampamento vai ter alinhamento teológico com as minhas convicções teológicas, e provavelmente eles não vão querer prestar o serviço, e eu me evito a fadiga de procurar determinado público, né? Assim como eu já falei, né, eu não vou procurar uma empresa de cerimonial especializada em casamentos negros, de pessoas negras, né? Enfim, a mensagem tem que ser clara desde o início. E esse é um ponto importante, assim, porque esse é um ponto que é central na maneira como a gente vai pensar o que aconteceu ali. Né? Quero trazer um outro exemplo, ainda sobre essa papelaria, né? Vamos supor, um dos dois noivos é engenheiro e queria imprimir o seu cartão de visita como engenheiro nessa papelaria. E ele procuraria a papelaria, enviaria a arte do seu cartão de visitas para engenharia, e a empresa naturalmente imprimiria os papéis de cartão de visita e entregaria o serviço pronto para ele. Perceba que o que eu estou querendo dizer aqui é que essa família, esse casal, sequer perceberia que esse engenheiro é um engenheiro gay, e eles teriam prestado um serviço para um homossexual, né? Então perceba que o rigor, eles não perguntam para todos os clientes se os clientes são homossexuais, para que eles decidam se eles vão ou não executar o serviço. Eles só executam o serviço, né? Quando você demonstra que a pessoa precisa passar por essa situação de constrangimento, né, onde ela precisa procurar você para que você fale abertamente que você não vai prestar o serviço para ela, você está necessariamente criando uma situação de constrangimento, e essa situação de constrangimento, ela não é positiva, né, ela é violenta para a pessoa que é constrangida, né? Mas e aí, a convicção religiosa? A pessoa não pode ter a convicção religiosa dela, né? E no fim das contas, Bob, então é isso. Vocês vão perseguir todas as pessoas que falarem que não querem fazer serviços, né? Eu vi uma galera, inclusive, falando, é assim que começa. Daqui a pouco vão ter pastores que vão ser obrigados a celebrar casamentos sem acreditarem nisso, né? E aí tem uma parada interessante nisso, gente, assim, né? Nenhum gay vai querer que o celebrante do seu casamento seja uma pessoa que não celebra o seu casamento, que não se alegra com o que está fazendo ali, né? Porque o celebrante do casamento é simplesmente a pessoa mais importante do rolê, né? Fora os noivos, né? Ele vai conduzir toda a cerimônia. Então não faz sentido, do ponto de vista da celebração do casamento, que a gente tenha como mestre de cerimônia e celebrante uma pessoa que não quer estar ali, né? Então isso não tem a ver, na verdade não é verdade. Na verdade não é fato que assim vai começar a ditadura em que todas as pessoas vão ser obrigadas a prestarem serviços para casais homoafetivos, né? Esse critério está bem equivocado, né? A liberdade de crença, de religião, ela é assegurada pela Constituição, né? Você pode crer no que você quiser, você pode ter convicções religiosas de crença, não crença, das mais variadas, você decide o que você quer crer. A diferença é que você não pode ter uma convicção religiosa que considere menos legítimo ou menos digno a experiência de vida de outra pessoa, quem quer que seja essa pessoa, né? Então, por exemplo, eu falei das empresas de cerimonial, né, que são especializadas no público negro. Se você perguntar para uma empresa de cerimonial e de matrimônio, né, por que eles trabalham com o público negro, ou para uma empresa que é especializada no público LGBT, por que eles trabalham com o público LGBT, você não vai ouvir dessas pessoas que é porque os casamentos brancos ou os casamentos que não são LGBTs são menos dignos, ou que os princípios e valores dessas empresas são incompatíveis com esse tipo de expressão de casamento, que é o casamento de pessoas brancas ou de pessoas não LGBTs, né? Você não vai ter uma discussão sobre a legitimidade, você vai ter apenas e unicamente e exclusivamente
a identificação do perfil de público e do cliente que se deseja, né? E essa informação ela é importante para a gente que está discutindo isso aqui, porque no fim das contas a gente está falando sobre a liberdade de crença, sobre a liberdade de religião. E aí esse casal, eles manifestam isso na rede social. Eles sentem que a fé deles está sendo atacada, que o direito deles crerem está sendo atacado. E aí agora eu quero ter uma discussão sim mais teológica, eu quero sim ter uma discussão mais conceitual sobre isso tudo, e aí eu vou usar aqui vários exemplos, e de novo, o exemplo é para falar sobre o critério, o exemplo é para falar sobre o parâmetro, né? O exemplo não é um exemplo, porque eu vou falar um exemplo aqui, você vai falar um exemplo aí, adeque o seu exemplo aos parâmetros, certo? Eu vou falar sobre a formatura do meu irmão. Meu irmão se formou bacharel em teologia numa instituição onde a formatura de teologia e de pedagogia aconteceu na mesma noite. E tinha uma estudante de pedagogia dessa instituição, ela professava uma religião muçulmana, ela era islâmica, né? E ela estava trajada, então, com os cabelos tampados, né? Por tecidos, enfim. E essa aluna, ela foi premiada, ou ela ia premiar, ela era juradora da turma, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que ela fazia. Mas ela foi até o palco, né? E os pais dela foram convidados a irem até o palco também. Então a estudante estava aqui e os pais dela estavam aqui. E os pais dela foram ao encontro dela para entregar esse prêmio que ela ganhou. Só que para ir ao encontro dela, eles passaram por toda a banca, né? Aquela banca da formatura que ficam os professores, coordenador de curso e tal, né? E eles foram cumprimentando toda a banca, né, de pedagogia até chegar na filha deles aqui. Uma coisa interessante é que o homem dessa família, né, o pai dessa menina, então foi o pai e a mãe dessa menina. O pai e a mãe dessa menina, ele cumprimentou todas as pessoas da banca, exceto uma das mulheres que estava na banca. Tinha uma mulher nessa banca que não foi cumprimentada. Ele cumprimentou todos os homens, pulou a mulher e cumprimentou outros homens e foi até a filha entregar o prêmio sobre a formatura dela. Perceba que, essencialmente, a gente está falando sobre uma convicção religiosa desse senhor, que dentro do seu código de conduta, né, de fé, ele não se vê no direito ou não se vê no desejo de cumprimentar uma mulher que está em posição de igualdade com todos os outros membros da banca naquela noite, naquela cerimônia. E aí você pensa assim, é o direito dele, ele acredita dessa forma, talvez que ele não possa cumprimentar mulheres, enfim. E aí a pergunta que a gente fica é inerente à fé islâmica ou muçulmana que homens não podem cumprimentar mulheres nessa situação? Eu conheço outras pessoas da fé muçulmana e islâmica que cumprimentariam, né? Inclusive já conversei com esses meus amigos e amigas que são muçulmanos islâmicos e que falariam, não, eu cumprimentaria com certeza, assim. Porque não é inerente à perspectiva da fé muçulmana e islâmica, é errado você dizer que todo muçulmano faria isso e que não há possibilidade de um muçulmano não fazer isso. Estou usando o exemplo da formatura do meu irmão para dizer que ter uma fé que considera algumas pessoas mais ou menos dignas e legítimas do que outras é ter uma fé discriminatória. Então, quando a gente fala assim, eles falaram que eles estão tendo a fé deles atacada, que eles estão se sentindo perseguidos, a gente não está essencialmente atacando o cristianismo. A gente está só dizendo de maneira categórica que a maneira como eles estão vivendo o cristianismo deles é uma maneira preconceituosa. No meu caso, como pastor evangélico e teólogo, é uma maneira pecaminosa. Porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas e, portanto, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Em nenhuma circunstância. Nem que seja para falarmos sobre o serviço que você vai prestar, que é um serviço secular, inclusive. Mas estou usando esse exemplo e quero usar outros exemplos aqui para a gente perceber que falar sobre o parâmetro da maneira como a fé é utilizada é necessariamente saber discutir a religião, saber discutir o que está sendo promovido e produzido, né? Eu tenho um outro exemplo aqui, outros dois exemplos aqui, que são um exemplo dos enfrentamentos que Martin Luther King Jr. e que o pessoal da Rua Azusa viveram no enfrentamento ao racismo, né? Então, Martin Luther King Jr. era um pastor batista que enfrentou o racismo que aconteceu nos Estados Unidos, e o pessoal da Rua Azusa, né, o William Seymour, né, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, ele estudava teologia e ele não podia assistir a aula dentro da sala de aula, ele tinha que ficar no corredor, porque as pessoas acreditavam que Jesus legitimava que você tratasse pessoas negras com menos dignidade, com menos legitimidade do que pessoas brancas, né?
A gente tem a história do racismo no Brasil, né? Então, era em nome da religião que se escravizavam corpos negros e falavam que eles não tinham alma. Perceba, não é inerente à fé cristã, não é inerente aos ensinamentos de Jesus Cristo que você considere pessoas negras menos dignas. Se você usa a sua perspectiva religiosa de fé em Jesus para dizer que pessoas negras são menos dignas, que elas têm que ficar de pé no ônibus para que você que é branco sente, ou que elas não podem assistir a aula dentro da sala de aula, ou que elas não podem frequentar o mesmo culto que você, nós como cristãos temos que dizer enfaticamente, essa fé cristã é uma fé racista. Essa fé, ela não é uma fé defensável, porque essa fé está considerando corpos menos dignos do que outros. A mesma coisa, quando a gente fala sobre o fato de que a maneira como esse casal está conduzindo o seu negócio, baseado nos seus princípios cristãos, está fazendo com que a gente olhe casamentos heterossexuais e casamentos homossexuais com uma diferença de dignidade, porque o que eles falaram é que o casal homossexual não é digno do serviço deles, de uma maneira bem prática, né? Porque os princípios cristãos deles fazem com que eles achem que o casamento homossexual é menos digno do que o casamento heterossexual no serviço deles. Quando você usa a fé para hierarquizar isso, você está necessariamente tendo uma fé homofóbica, porque você está legitimando a sua discriminação a partir da sua experiência de fé. E agora sim a gente vai falar sobre teologia, sobre vontade de Deus, sobre princípios cristãos e valores, né? E aí eu quero falar sobre o que é então, Bob, no caso, inerente ao crer. O que é inerente à fé cristã? Agora, nada é princípio cristão, então. E aí eu quero usar um exemplo bem fácil de entender, que são os adventistas do sétimo dia. Imagine que você chega para um adventista do sétimo dia no sábado e você pede para ele imprimir os convites do seu casamento. E esse adventista do sétimo dia vai dizer para você, eu não trabalho no sábado. Porque dentro da perspectiva de fé adventista do sétimo dia, é inerente ao adventista que no sábado ele não faça nenhuma atividade comercial, monetária, financeira. Perceba que as coisas que são inerentes à fé cristã, que estão no campo da minha prática e conduta de fé sobre o meu corpo, sobre a minha vida privada, faz sentido que seja defendido. Então, se você, por exemplo, por algum motivo religioso, você não come carne, ou você não come determinados tipos de carne, e eu falo pra você, você tem um açougue, e você não quer vender esse tipo de carne porque você, na sua experiência de vida privada e particular, não consome esse tipo de carne, e você como dono do negócio não quer reproduzir esse tipo de carne, né, esse tipo de... Enfim, você está falando sobre algo que te afeta e que você transborda. No caso daquele casal, eu não sei se eles são irmãos ou marido e mulher, mas aquele casal está necessariamente dizendo que eles consideram o outro menos legítimo, porque eles não são um casal homossexual, né? Não são pessoas LGBTs, ou pelo menos que não são assumidamente pessoas LGBTs. E no fim das contas, a gente não está falando sobre eles guardarem o sábado, sobre eles guardarem a alimentação e a dieta deles. A gente está falando sobre eles olharem, a partir da fé deles, para o outro e dizer, esse outro não merece o meu serviço. Esse outro não merece a mesma dignidade que eu daria a mim mesmo. Percebem? Uma pessoa que é adventista do sétimo dia, ela é entusiasta de que ninguém trabalhe sábado, porque ela não trabalha, né? Então, uma pessoa que tem uma determinada dieta, ela não quer que ninguém experimente da carne que ela não come, por exemplo. Então, você não tem como dizer assim, eu não quero que ninguém tenha convites de casamento impressos, porque eu não imprimiria o meu próprio convite. Não, você está falando, eu imprimiria para mim e para o outro, eu acho que eles não são tão dignos quanto eu. É assim que começou o racismo no mundo baseado na religião. As pessoas brancas olharam para pessoas negras e falaram, vocês são menos dignos. Meu Jesus faz eu sentir que eu posso dizer que vocês são menos dignos. E hoje em dia, quando uma pessoa fala isso, você fala assim, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com Jesus, né? Se um cristão racista expressa suas ideias racistas baseado na teologia, por exemplo, que era ensinada na época da Rua Azusa, que fez William Seymour, eu não sei se é Seymour a pronúncia, né? Que fez William Seymour
ter que estudar fora da sala de aula, você vai dizer, não usa Jesus para justificar o seu racismo, né? Não é legal, porque Jesus não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa nesse momento, assim, a gente não vai ficar fazendo as pessoas, não, essa é a sua liberdade de crença, a sua liberdade de religião. Existe um crivo central que é, você não pode tentar usar a sua religião como argumento para que eu não diga que o que você está fazendo é uma atitude discriminatória. Porque é uma atitude essencialmente discriminatória. Você está essencialmente dizendo que determinados grupos são menos dignos do que outros grupos. Estou contando todas essas histórias e dizendo sobre isso para a gente pensar alguns parâmetros, né? Então perceba, a liberdade do prestador de serviços de decidir para quem ele vai ou não prestar o serviço até existe, mas mesmo assim, o que aconteceu neste caso foi que a decisão de não prestar o serviço foi motivada por uma percepção de dignidades diferentes entre pessoas heterossexuais e pessoas homossexuais. E a religião está sendo o argumento para que essa percepção que concretizou a ação e a decisão de não prestarem o serviço se manifestasse. Então, dentro de critérios e parâmetros claros, não existe liberdade religiosa sendo atacada aqui. O que está acontecendo é que a gente não pode permitir ou a gente não pode tolerar que a religião seja uma coisa que é usada como escudo para proteger as minhas práticas discriminatórias, racismo, a minha homofobia, né, meu machismo, enfim. Como, por exemplo, no caso do machismo, eu até citei o caso do professor, né, da professora na formatura do meu irmão. A gente precisa compreender que existem parâmetros, critérios, e a gente precisa colocar eles na mesa de maneira corajosa, porque não é inerente a todo cristão não imprimir, não prestar esse serviço, percebem? Então a gente não está ofendendo a fé cristã, a gente não está ofendendo o cristianismo. Jesus não está sendo ofendido nessa situação. Né? A gente está discutindo essencialmente o que aconteceu. Então, resumidamente é isso. Espero que tenha feito sentido com vocês. Quero pedir de novo, deixem like, comentem aqui embaixo, por favor. E vamos continuar conversando e produzindo nesse tema para que a gente não use as coisas de maneira equivocada, né? Enfim, é isso. Valeu.